Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jornada do Conhecimento. Eu sou Marcelo Fonseca, host do podcast, e hoje eu tenho um convidado fantástico para bater um papo sobre carreira, trajetória, a influência do ambiente, a área profissional, área pessoal, e convido você a conhecer um pouquinho dessa trajetória e a perspectiva do William, que a gente vai bater esse papo bem legal. William, obrigado, meu velho. Valeu pela disponibilidade. Obrigado aí, tô feliz de ter você aqui. Ô Marcelo, eu que agradeço. Desde o primeiro momento que você me mandou o WhatsApp, eu já falei, cara, esse negrão aqui me convidou para o podcast dele, eu tô chique demais. Fico muito feliz pelo convite. Eu, assim, tô com o coração transbordando mesmo de felicidade, porque conheço um pouco da sua trajetória e você também conhece um pouquinho da minha. Só que a gente não vai lá na profundidade, um pouquinho da vida de cada um. E para ver você aqui, cara, nesse podcast, levando assuntos que, né, a gente estava comentando agora atrás, que se alcança, sei lá, milhares de pessoas. Então, tô feliz. Obrigado pelo convite, de verdade. Eu que agradeço. Para começar, William, eu queria que você se apresentasse para nossa audiência, falasse um pouquinho do que você é, do que você faz, da sua estrutura familiar. Fica à vontade para compartilhar, para as pessoas terem uma ideia de quem que é o William. Ah, legal. Bom, sou o William, né? Casado, pai de 3 filhos, o João, o Rafa e a Bia, 39 anos. A gente morou ali numa região, né? Morou na mesma região, ali em Perus. Sou de formação, sou graduado em engenheiro civil, e aí eu tenho algumas especializações em engenharia de segurança e especialista em perícia e avaliações de engenharia. Então, sou, né, um profissional já na área de segurança, há uns 17 anos, né? Já estou nessa área da segurança do trabalho e também já atuei também como engenheiro civil em algumas oportunidades que eu atendo também os meus clientes aí. Então é isso a minha jornada, assim, bem resumidamente, quem sou eu. Legal, William. Já vou chegar nessa parte aí bem legal da área da seara profissional, de como que você escolheu esse segmento, como que se você desenvolveu, mas antes eu quero voltar um pouquinho lá atrás. Como é que foi o ambiente da sua infância? Como é que foi a relevância do seu ambiente familiar e como ele moldou a sua visão de mundo hoje? Rapaz, é uma pergunta interessante, porque a infância foi uma infância. Eu tive uma infância muito boa até os meus 12 anos, né? Então vivi realmente uma infância de criança, de jogar bola na rua, empinar pipa, jogar bolinha, ter as amizades, né, na rua onde eu morava, tá? Meus pais, obviamente, era eu e meu irmão mais velho, Juruna, que você, né, conhece. E aí vem o Gustavo logo em seguida. Então nós tivemos esse cunho familiar de casal, assim, meu pai e minha mãe. Cara, você falou do Gustavo, eu lembro da sua mãe grávida. Cara. Você lembra dela grávida? Lembro. Pois é, ela ficou bem grandona com o Lembro. Gustavo. Cara, quanto tempo, né? A gente se conhece desde os meus 7 anos de idade. Desde a primeira infância. Então, Pra quem tá assistindo a gente, nós moramos no mesmo bairro durante muito tempo, até o William casar. E a vida adulta demanda algumas responsabilidades, trabalho que a gente acaba se distanciando. Mas o William morava na mesma rua onde tem 2 familiares meus que eu frequentava bastante. Então a gente se conheceu por intermédio da ponte desses familiares que eu tinha nessa rua. E a gente conviveu ali parte da infância juntos por conta dessa proximidade. sim, então a gente conhece um pouquinho aí, né? Sim. E aí logo em seguida, né, depois dos meus 12 anos, foi o momento que, né, teve o rompimento familiar, meus pais se separaram e aí foi onde veio a luta, cara, onde que eu e o meu irmão mais velho, a gente teve uma luta, assim, para conseguir sair daquele ambiente que a gente vivia, né? E obviamente que foi um momento de separação dos meus pais, que os amigos próximos, que a gente até tava comentando, eu tava na época com 12 anos e meu irmão tinha 14 anos, hein? E aí foi no momento em que começou, os amigos próximos começaram a ir para outros caminhos, né? A gente, Sim, infelizmente. Infelizmente, né? E foi ali esse movimento que teve. A gente teve muita convivência com essa turma, parentes, meus amigos muito próximos nossos, que infelizmente foi para um outro rumo da vida e a gente vivia nesse ambiente. E pra gente era um desafio, porque foi bem no momento, cara, que você tá saindo da infância indo pra adolescência.
e é onde você vai criando memórias afetivas, obviamente, e vai criando personalidade. E foi nessa época que foi, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis assim pra gente, né? Da nossa infância, a gente teve uma infância muito boa com relação ao pai e à mãe, né? Os avós também, então sempre foram pessoas que sempre nos instruíram muito bem. Nunca o meu pai, ele foi a pessoa de falar assim, oh, você tem que estudar aquilo, isso e aquilo, mas ele sempre foi uma pessoa que eu sempre vi ele trabalhando muito. E a minha mãe que cuidava da casa. E aí eu tinha meus tios que tinha intermédio ali com a gente, sempre estava muito próximo. O meu tio, alguns devem conhecer, né, que esse vídeo vai rolar para nossa turma ali em Perus, que eu também vou postar lá no meu Instagram. E aí esse meu tio também, ele era um cara que me influenciou muito, assim, até na minha vida profissional. Mas era um cara que pegava a gente, que meu pai sempre... O que eu tenho de lembrança do meu pai é ele trabalhando, tá? E aí esse tio era o cara que pegava a gente e falava, ó, a gente vai lá pro Parque São Jorge assistir o jogo do Corinthians. Então, a gente é corintiano também, né? Esqueci desse... E é um cara que me influenciou muito, assim, na minha fase de criança, né? Que levava a gente para vários lugares. O meu avô levava a gente para pescar. Então, cara, foi uma infância muito legal, muito boa, né? Vó preta, mãe preta, tio preto, família toda negrona, né? E aí a gente sempre teve esse movimento de família, de estar próximo. Quando meu avô era vivo, churrasco, e ele sempre gostava de reunir a família, e aí colocava samba rock. Eu lembro muito bem disso, da avó dançando com ele, com meu avô, né? E a gente foi criado nesse ambiente, cara, sempre um ambiente de música, muita alegria, né? Enquanto meu avô estava, né, vivo. Então foi um momento muito bom, assim, da nossa infância. E aí, com essa passagem da infância para a adolescência, aconteceu esse rompimento, e aí foi ladeira abaixo com relação à estrutura familiar, tá? E aí, óbvio, ficou aí meu irmão, teve alguns anjos na vida que nos resgataram nesse momento, e é resgatar assim, a pessoa que pega na sua mão e fala, cara, você vai fazer isso, não vai para esse lado, porque você tá vendo a realidade aqui, você tem parentes, você tem amigos, que foi no momento que a turma começou a sair da onde morava, ir pro centro para poder praticar crime, entendeu? Então, e a gente convivia com essa turma, era nosso dia a dia, cara, era a nossa realidade ali. Os caras saíam, às vezes chegavam no centro, ia pro centro, e quando voltava para a região onde a gente morava ali, e aí comprava pizza, né, e fazia festa, porque eles ficavam muito felizes com o resultado que eles tinham, né? E a gente sempre estava envolvido, porque aí, envolvido assim, né? Como eram pessoas próximas, a gente estava ali na rua brincando, e aí os caras às vezes ficavam fazendo o pagode deles, né? E a gente estava ali, tinha fogueira na rua também, sempre envolvido com isso. E aí existia a preocupação de todos que moravam naquela região, porque eu era um moleque muito arteiro na rua e todo mundo me conhecia, né? Mas era um moleque arteiro que todo mundo gostava de mim e gostava também do meu irmão. E sempre teve essa preocupação da turma e falava, meu, não sei não, se esses caras continuar assim, o próximo para ir para a vida do crime vai ser eles. E de fato isso não aconteceu, graças a Deus, tá? E graças também às pessoas que estavam muito próximas da gente, que são os meus tios. Então, nessa época eu tive um tio que chama o Sérgio, que é um cara que meu pai chamou para ir morar lá com a gente para nos ajudar. Porque só morava homem dentro de casa, né? Teve a separação, meu pai ficou e aí só ficou homem. Você foi com seu pai? Não, meu pai ficou e a minha mãe que saiu. Ah, entendi. E aí, pô, imagina, só homem dentro de casa como que era. Então, tio ajudava a gente em tudo, lavava a roupa. E aí tinha as meninas da rua, né, que ele tinha amizade com elas. E aí, às vezes, nesses vai e voltas de conversa que tinha, as meninas chegavam lá pra ajudar, limpar a casa, que o bicho era mulherengo, cara. Aliviava a nossa carga, né? Aí teve a parte boa. Pô, tinha a parte boa do negócio, né? E o bicho era mulherengo, tocava violão, tanto é que ele foi uma influência também na vida de música, que o meu irmão teve grupo de pagode quando moleque, eu tinha meu violãozinho, então a gente teve essa influência dele, e eu acho que foi uma das pessoas que nos auxiliou nesse momento, assim, ô Marcelo, que a gente não foi pro outro lado, entendeu? Porque era muito propício que a gente fosse pro outro lado. E muito fácil disso acontecer por conta do ambiente que a gente vivia. E é isso, William, que eu fiquei curioso em saber. Vocês passaram por uma dificuldade muito grande, que é a separação de pais. Eu não tive a oportunidade dessa vivência, eu nunca não tive meu pai presente,
fui criado exclusivamente com a minha mãe, mas você tinha seu pai e a sua mãe, você tinha a figura de uma família tradicional, vamos dizer assim, completa até os seus 12 anos. E tanto você quanto o mais velho, que é o Juruna, tava no momento da vida crucial, onde o ambiente, as escolhas, o direcionamento da criação e a manutenção de tudo isso faz muita diferença nos próximos anos, nas próximas trajetórias. Como é que vocês conseguiram, em uma rua que infelizmente alguns colegas, alguns amigos se perderam, e dessa rua, posso estar errado, mas estimo que foram a maioria? Para quem está nos acompanhando aí, imagina uma rua de 300 metros com mais de 10, 15 jovens na mesma faixa etária. A maioria tiveram problemas de N frentes, desde envolvimento com crime, entre outras coisas. Como é que uma família toda, você, o Juruna, e depois veio o Gustavo, não se envolveram nisso em um momento onde vocês tiveram uma cisão da família, de uma estrutura que é muito importante para a formação Sim. de pessoas, nessa faixa de pré-adolescência para adolescência, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Como que vocês conseguiram, cara, se manter ali na estrutura que os pais de vocês proporcionaram, sem ter uma passagem, sem escorregar? Cara, é uma pergunta muito boa que você fez. E aí eu, tipo, venho rebobinando tudinho, sabe? A história que a gente passou. Porque assim, eu volto aquelas pessoas que nos ajudaram. Então teve o meu tio, que logo em seguida, meus pais se separaram, ele veio pra casa. E aí nos ajudou de uma forma absurda. E era o cara que, por exemplo, cara, era a fase que tinha, tipo, alternativa em Perus, The Point. E quando a gente queria sair, ele era esse cara que tava com a gente, entendeu? Ele era o cara que, tipo, por exemplo, não, vocês não vão beber, cara. Não, vocês não vão ficar com fulano de tal. E aí ele tava curtindo com a gente, porque ele era um cara jovem também, entendeu? Entendi. E aí ele nos auxiliou muito, assim, ele foi uma das pessoas nessa fase que nos deu um suporte absurdo, porque meu pai trampava à noite. E aí de dia, né, meu pai dormia, e era a época que a gente tava na escola. Então à noite, quem que nos dava suporte? Era meu tio, que tava lá com a gente. E aí meu pai na época comprou um videogame, a gente fazia campeonato com os moleques dentro de casa, né? E o Super Nintendo. Legal, fase boa. Fase boa. Então, seu tio, ele proporcionava um ambiente de segurança sem prender vocês Sim. e deixar vocês apartados do mundo real, de um pré-adolescente, de adolescente, mas tinha lá um cara com uma vivência de como funcionavam as coisas, mais experiente, dando direcionamento para vocês. Falando o seguinte, você vai sair, mas dentro do rolê tem várias formas de se divertir. Sim, sim. O direcionamento é isso aqui, ó, não fica com fulano, não faz isso, não faz aquilo. E essa mentoria, nos termos atuais, foi o que ajudou vocês. Foi o cara que, nesse momento, que nos auxiliou, que saía com a gente. E aí meu irmão começou a ir pra samba, começou a tocar. Lembro aí... que seu irmão tocava. Cara, aí assim, a vida foi acontecendo. Nunca fomos presos em... Porque assim, cara, a vida que nos ensinou muito, entendeu? Porque você tinha oportunidade, N oportunidades. Eu não tinha alguém que pegava na minha mão o tempo todo e falava, ou tava comigo e com meu irmão o tempo todo para falar o que você tinha que fazer e o que você não tinha que fazer. Por quê? Porque a gente já via as experiências dos amigos, entendeu? Então, e aí foi um momento também de transição que meu irmão começou a tocar e aí tiveram um grupo de samba e é muito louco isso, porque parece que tudo, né, movimentou para que a gente saísse daquele ambiente e assim nos ajudasse a ter uma, de certa forma, sair daquele ambiente, você conhecer outros locais, outros ambientes, conhecer outras pessoas, aquilo de uma certa forma nos distraía, entendeu? Porque quando chegava dentro de casa, batia aquela neura, falava, puta, a mãe não tá aqui, né, cara? O pai não tá aqui, o negócio tá... E aí a gente começou, meu irmão começou a tocar, aquilo era uma distração pra gente, e de uma certa forma, essa distração, ela aliviou a carga mental que a gente tinha como vida, como criança, porque hoje a gente tem uma mentalidade mais, né, madura, né, até por conta da vivência que eu tive na minha infância, então eu enxergo muitas coisas hoje diferente daquilo que eu vivi na minha infância, tá? De julgamentos, assim, não dá pra você julgar as pessoas hoje da forma que elas vivem por conta do passado que elas tiveram, entendeu? Então, nesse passado, cara, nossa, quando a gente saía, aquilo era uma festa pra gente, porque a gente
todo final de semana tava num lugar diferente. Meu irmão tocava, eu carregava as coisas, a gente tirava uma onda, voltava para casa, descansava, ia pra escola e tinha aquela rotina de garoto, né? Então eu acho que isso foi uma válvula de escape também, entendeu, Marcelo? A música, né? A cultura, nessa época, também foi uma válvula de escape, nos ajudou muito com relação a isso. E meu pai ficava feliz também, que às vezes ele saía com a gente, né, quando tinha tempo, e aí ele gostava de assistir o meu irmão tocando em cima do palco, e eu ficava lá, meu irmão tocava e eu que fazia o show. Então foi muito bom isso, assim. De uma certa forma, isso aliviou pra gente. Porque assim, esses dias eu até tava falando com meu tio, o Sérgio, a gente conversando, né, pelo Instagram, eu falei, Sérgio, você, cara, no meio do caos, foi o cara que trouxe paz pra gente, assim. Porque no meio do caos apareceu você, e aí nos ajudou muito meu pai, né, nessa época, e a gente conseguiu, de uma certa forma, não se envolver com a turma da rua, sabe? Com a turma que na época tava, infelizmente, fora da realidade daquilo que a gente também não queria, entendeu? Então, foi muito bom que isso aconteceu. Óbvio que minha mente hoje mudou, expandiu, eu tenho uma outra visão de mundo com relação ao que eu vivi na minha infância, entendeu? Perfeito, William. E fazendo um gancho com essa história do que você contou, é muito interessante o quanto vocês conseguiram ver o lado positivo e ter o apoio da família nesse momento ali, cisão dos seus pais, separação do seu pai e da sua mãe, e ter 2 pré-adolescentes ali, adolescente já, que é um momento bem desafiador. Só que agora você já é adulto, você tá colhendo essa boa preparação que você teve da sua família, independentemente do rumo que ela tomou, mas conseguiu ainda ter a continuidade dessa criação, do bom preparo, quanto a música, quanto a cultura influenciou. E agora você tá no momento de ser pai, já há algum tempo, inclusive, já tem filhos grandes. O quanto você vê na sua estrutura familiar, você e a sua esposa, diferente da sua época e do momento de mundo que você viveu na época da adolescência. Então, comparando você que tem uma estrutura aqui completa, você, a sua esposa e seus filhos, comparado com o que foi a época onde seus pais se separaram, e como que você vê a importância da estrutura familiar, do pai e da mãe ali presente, agora que você pode proporcionar isso para seu filho, seus filhos? Cara, eu acho que assim, eu sou um pai, como chama? A gente fala agora que é Nutella, né? A gente O é mundo mudou bastante. mudou muita coisa, né? Mas se você for comparar com relação antigamente e a hoje, é muito diferente. É muito diferente, tá? E aí de fato, eu sou um pai Nutella, né? A gente sempre tá. Eu sou muito próximo dos meus filhos, sou muito próximo da minha esposa. E assim, dentro do meu ambiente familiar, Marcelo, eu tô com a Fabiana tem alguns anos aí, 18 anos, mas a gente tá casado há 12. Não posso errar a data, né? E tá gravado, hein, Tá cara? gravado. Mas Ela eu tô vai com a assistir. Fabiana, quase 13 anos aí. Quase 2 décadas. Quase 2 décadas. E assim, Marcelo, eu prezo muito dentro da minha casa, cara, a paz, tranquilidade. Por exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Eu nunca com a Fabiana, em momento algum, cara, teve tipos de conversa em que eu dirigisse um palavrão ou iniciasse uma conversa com um palavrão. Entende o que eu tô falando? Não existe isso. Os meus filhos nunca viram isso. Porque eu prezo muito pelo respeito dentro da minha casa. Entende? E aí, eu passo pra eles também que é importante, cara. Não tem. Dentro de casa não tem. Por exemplo, a gente tem que colocar a verdade na mesa, entendeu? A gente tem que falar a verdade. Por mais que seja dolorida, às vezes, as verdades, mas ela tem que estar na mesa. E isso eu cultivo muito dentro de casa. Eu falo muito isso para as crianças. Eu falo, gente, seguinte, não adianta mentir pra gente, porque eu vou descobrir. Eu sei da forma que você anda, se você tá mentindo ou não. Eu te conheço, cara. Então não adianta você querer mentir, não adianta você querer omitir alguma coisa. E eu prezo muito por isso. Então, assim, eu e a Fabiana, cara, as pessoas, por exemplo, a minha sogra convive muito com a gente, porque é ela que cuida das crianças no dia a dia, ela que pega eles nas atividades. As crianças têm uma agenda absurda, assim. Absurda porque é aquele negócio. Eles praticam esporte de segunda a sexta-feira. Então, todo dia eles têm alguma atividade para fazer.
E eles não têm tempo hoje, por exemplo, fica obviamente no celular, mas eles não têm um tempo ocioso que eles vão ficar ali no celular, porque eles vão estar a todo momento praticando alguma coisa, porque eu e minha esposa não está ali no momento, e quem normalmente às vezes está é minha sogra, tá? E eu prezo muito por isso também, cara, de eles estarem praticando atividade, chegar em casa, vocês têm a responsabilidade de vocês, cara, entendeu? O moleque tá com 12 anos, eu pego no pé dele pra caramba, pego no pé dele assim que às vezes eu sou meio chatão, aí a Fabiana ela que baliza isso, né? Porque às vezes ela percebe e ela tem uma sensibilidade com as coisas absurda, entendeu? Aí ela fala, agora é minha vez, deixa que eu pego e você alivia. Então a gente baliza um pouco com relação a doutrinar a criança, mas não de uma forma ríspida. Eles têm que entender que se ele seguir para a direita, ele vai ter um determinado, ele vai chegar num objetivo. E se ele chegar para a esquerda, ele também vai chegar no objetivo. Só que existe no meio do caminho algumas barreiras que eles vão encontrar. Então, a gente baliza muito essa questão de educação dentro de casa, e o respeito dentro de casa, ele é muito grande, tá? Então, são tipos de coisa que eu valorizo dentro da minha casa, dentro do ambiente. A minha esposa, ela tem uma delicadeza absurda, né? Pra, às vezes, balancear isso. E é fantástico, sabe? A Fabiana é uma pessoa fantástica que ajuda. A mulher, ela tem, cara, ela tem uma sensibilidade de tocar a casa, sabe? Porque a gente, assim, os filhos veem a gente como o pai, aquele que tá trabalhando, que tá correndo atrás das coisas. Eu tô falando isso dentro da minha realidade, tá? Em algumas famílias também não é assim. Em algumas famílias, a mulher que, às vezes, é a pessoa que toca a casa, trabalha. Às vezes, o marido é o cara que, né, financeiramente, às vezes não é o cara que é o provedor da casa. E tá tudo certo, tá? Só que ela tem essa sensibilidade de dar suporte. Ó, vai lá. A gente fez uma viagem, só pra você ter noção. A gente tava em Fortaleza e aí um cliente me chamou. Aí eu falei, meu cliente chamou, eu preciso entregar esse trabalho para ele. E aí eu vou precisar ficar pelo menos umas 4 horas aqui para eu poder fazer esse trabalho para ele. Aí eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Ela entende o quanto isso é importante. E aí o que ela fez? Pegou as crianças, falou, a gente vai passear e vamos para um lugar diferente. Pegou as crianças e foi passear e eu cumpri com aquilo que eu falei, né? Então durante essas 4 horas eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer. E a gente aproveitou o resto da viagem. Ou seja, isso não impediu de... Não virou discussão, não virou briga, ou discussão. você não sai do trabalho, Não você é tem acionado isso. toda hora. Porque ela entende que é importante isso. E as crianças... E ela coloca na cabeça das crianças, nesse momento, que é importante também para o pai isso. Que é importante para a família. Por quê? Por exemplo, nesse dia, cara, o cliente foi e pagou à vista, né? Aí eu falei, ó, esse dinheiro aqui a gente vai pegar e vai fazer um passeio top. Vamos fazer um passeio. E aí eu peguei isso e cumpri com isso. A gente fez um passeio muito legal. Mas assim, onde eu tô querendo chegar? O quanto é importante dentro de um relacionamento, cada um entender o seu papel. Então eu entendo o meu papel e a esposa entende o papel dela também como mulher, dona, né? Não dona de casa, porque ela não é dona de casa, ela também trabalha fora, mas ela entende a importância que ela tem como mulher dentro de casa, a sensibilidade de falar, ó, agora é hora de tirar o pé, ó, acho que agora é hora da gente, vamos fazer uma viagem, entendeu? Então, Tem equilíbrio. tem equilíbrio. Isso é muito bom pra gente. As crianças entendem isso. E olha que legal, William, eu ouvindo você falar, eu percebo que os seus filhos, eles estão vivenciando um ambiente onde eles veem a importância do respeito, onde não existe autoritarismo, onde existe equilíbrio, tem papéis, responsabilidades, tem direitos, mas tem deveres, independentemente do momento da vida que você tá. Eles estão vendo também, por meio da harmonia que você e sua esposa têm, o valor do trabalho, e não tem demonização do trabalho no sentido de, tá trabalhando demais. É claro que é importante o equilíbrio, você sabe desse equilíbrio, e quando tem uma curva, é colocado como exceção e vocês tratam bem essa exceção. Você não trabalhou a sua viagem inteira, você trabalhou um pedaço dela. Mas eu fico imaginando quanto casais com criança iriam lidar de uma forma tão madura, tão harmoniosa, a disponibilidade de você ter um trabalho extra, de uma entrega que você precisa fazer e se ausentar 4 horas, isso não gerar briga, não gerar desarmonia entre o grupo, entre as crianças e a esposa. Isso é muito legal. Então eu fico imaginando quanto seus filhos conseguem ver essa estrutura e o desenvolvimento, o desenrolar
do quanto administrar essas eventualidades, o quanto que você tem problemas, demandas de discussões, mas não é o que, e sim como você trabalha isso. Sim. Para que não desvirtue a cabeça das crianças. E você tem um casal, né? Um rapaz e uma moça. O quanto eles estão vendo a valorização e a importância de uma estrutura de um pai e da mãe e da boa relação. E com certeza a régua de cobrança para o relacionamento deles no futuro vai estar num outro patamar. Não tenha dúvida disso. Ó, a menina, eu falo que ela é minha esposa. Tem duas mulheres que mandam em mim, velho. A Beatriz, ela também tem a sensibilidade, por exemplo, cara, vou te dar um... Cara, tem dia que eu chego em casa com a cabeça explodindo, assim, de tanto problema que tem durante o dia para resolver. Até por conta que, assim, eu sou da construção civil. Então, tudo é imediatismo, entendeu? E eu trabalho dessa maneira, tudo é imediatismo dentro da construção civil. E aí, às vezes, eu chego dentro de casa pilhado, né? Mas isso... E aí a menina percebe. E aí o que ela faz? Me abraça. Oi, papai. Ela tem 10 anos. Me abraça, me beija. E aí às vezes quer sentar e quer conversar. É mulher, né? Cara, mas aquilo alivia de uma forma... Porque assim, a gente carrega muita energia, né, cara? Sim. A gente é energia, velho. Você é energia, é energia. E aí ela vê às vezes que eu tô com a energia assim. Hoje o papai tá meio bravo, parece. Papai, você tá bravo? Como foi seu dia? E assim, cara, é muito louco. E aí eu falo, filho, hoje o papai trabalhou bastante, muito problema para resolver. Assim, é interessante, cara, o quanto que ela tem essa sensibilidade que a mãe também tem, entende? E a régua dela também é lá em cima, porque, por exemplo, cara, eu dou flor pra minha filha e dou flor pra minha esposa. Às vezes eu vou na floricultura, eu não sou um cara romântico. Não é, mas tá se contradizendo. Traz a flor pra esposa e pra filha. Mas tem que fazer uma média. Tô falando, você tá deixando a régua dos seus filhos alta pra perspectiva de relacionamento. Porque, assim, e eu vejo isso com uma forma muito positiva. Não tenha dúvida, porque eu vou na floricultura, eu chego lá na vendedora e falo, eu quero 2 flores, né? Pra mulher eu compro um buquê e pra mim eu compro uma flor um pouquinho menor. Mas aí eu chego em casa e entrego pras duas, entende? E aí ela fala, nossa, né? Ela entende o papel. Porque assim, ela olha pro pai e ela vai falar assim, minha régua subiu, eu não vou arrumar qualquer Zé Ruela pra mim, né? Quando chegar a hora, ela tem referência. Ela viu o bom tratamento, o respeito, a harmonia, a gentileza, o cortejar. Quando ela chegar na fase de se relacionar, ela vai falar, ih, cara, não é esse o jeito que eu vi no ambiente. Ela vai ter a referência do molde, do quanto o dia a dia de vocês influenciou ela a enxergar o que é o relacionamento entre um homem e uma mulher. Cara, eu abri porta pra menina, eu abro a porta pra ela. Eu faço isso todas as vezes, irmão. Apesar que ela senta do meu lado. Sabia que você era um negrão tão diferenciado assim. Acho que a minha régua pra você tava um pouco mais abaixo, hein, Will? Pois é, a gente mudou, te falei. Cara, é muito louco, cara, porque assim... E isso acontece sem ser forçado. Não sou forçado com nada. Tanto é que ela fica do lado que eu... No carro, né? Ela fica do meu lado. Então sempre... E tem os lados. E se mudar de lado, os dois... Irmão, você tá do meu lado, meu. E ela... Então toda vez que eu desço do carro, eu abro a porta pra ela. E toda vez que ela vai entrar no carro, eu também abro a porta pra ela e fecho a porta pra ela. Então no subconsciente dela, ela já fala assim... esse é o tipo de... né? Quando, obviamente, se isso acontecer, eu espero que eu seja avô, que é o meu sonho ser avô um dia, mas ela vai entender qual é o tipo de marido que ela vai ter, o tipo de namorado que ela vai ter. E o meu filho, como homem, ele entende a forma que ele tem que tratar uma mulher. Ele tem que tratar a namorada dele, ou a esposa dele, se amanhã ou depois ele for casar, entendeu? Então, obviamente, assim, isso acontece com muita naturalidade, entende? E não é nada forçado dentro de casa, porque ali é minha fortaleza, irmão. Ali é onde eu chego e eu recarrego as minhas energias. E não é ali que eu vou chegar estressado do meu trabalho e vou descontar nos meus filhos e descontar na minha esposa. Cara, é ali que eu recarrego a energia. Chego em casa, às vezes tô cansado. Abre o sofá, senta todo mundo. Tudo bem que eu vou dormir nos 5 primeiros minutos de um filme, não tem problema nenhum. Mas sabe o que é prazeroso, irmão? É eu deitar lá, aí deita a mulher do meu lado, a criança do outro, aí fica todo mundo em cima de mim, entendeu? E eu tô querendo descansar. Mas eu não reclamo disso, porque aquilo ali recarrega minhas energias. E aí no outro dia, meu irmão, e aquele negócio, o network começa dentro de casa.
se não tiver verdade dentro de casa, ou se não tiver um bom diálogo dentro de casa, eu não consigo ser uma pessoa boa. Eu, William, não consigo ser uma pessoa que vou conseguir performar no meu trabalho, entende? Ou performar na minha vida com os meus amigos, enfim, né, com os meus clientes. Eu não vou conseguir performar. Porque ali eu entendo que é minha fortaleza. É ali que eu sei que quando eu chegar, eu vou ser abraçado, eles vão me abraçar, eles estão sempre no sofá e eu abro a porta, papai, você chegou. E já me dá abraço. E você trouxe pacote de figurinha da Coca? Então, papai não trouxe nada hoje. Mas você sempre, né? A gente sempre tá levando uma coisinha ou outra que as crianças às vezes esperam isso da gente. E assim, é minha fortaleza, cara. O meu lar é a minha fortaleza, é ali que eu prezo a paz, é ali que eu prezo a tranquilidade. E, obviamente, vai ter momentos que eu vou ser um pouco mais enérgico com eles, entendeu? Até por conta, assim, Faz parte. faz parte. Eu não vou ser o pai que toda hora tá passando a mão na cabeça. O meu garoto fez, né? Ele deu uma desviada no caminho na escola, nota baixa, e eu não sou o cara que eu fico cobrando pro cara ter 10, entende? Eu sou o pai que fala assim, você sabe da sua responsa, irmão. Então você corre atrás da tua responsa. Estuda, porque se você tirar nota ruim, não é porque você não estudou, mas é o seu comportamento que você tá tendo dentro da escola. E, obviamente, no dia que isso aconteceu, o professor me chamou e conversou comigo sobre ele. Eu falei, sabia que era o comportamento. Eu cheguei, mas eu descasquei nele. Falei, cara, você tá de sacanagem, irmão. Por mais na minha época que eu era um moleque malino, né? Os nordestinos falam malinas, né? Família de nordestino. Né? Eu era um moleque bagunceiro, mas na escola, cara, eu não tinha nota vermelha. Não tinha. Na verdade, eu sempre fui um dos melhores alunos ali da sala. E eu não era um moleque que estudava, entendeu? Sim. Mas eu sempre era um moleque bom de sala de aula, que sempre, às vezes a turma que sentava na frente, eu era da turma do fundão, eles queriam tirar dúvida e tudo mais. Mas enfim, eu passo isso pro moleque. Ele tem que entender essa responsabilidade que ele tem como homem, entendeu? Cara, você quer ser um cara legal, ter amizade? Tá tudo certo. Mas você tem uma responsabilidade. E você cumpra com a tua responsabilidade. Eu não vou ficar no teu pé forçando você para você, por exemplo, o meu sonho é que meu filho seja. Eu não quero isso. O meu sonho é que você seja você. Você vai ter um direcionamento, obviamente, porque ele vê eu trabalhando, vê a gente conquistando as coisas, vê a gente viajando, a esposa também trabalhando, conquistando e tendo as coisas dela. Estão crescendo vendo o valor do trabalho. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. E às vezes eu tento colocar eles para fazer alguma coisinha. E eles ser remunerados para isso. Entendeu? Esses dias eu levei o Rafa. Você vai capinar um quintal ali comigo. Tá? Aí ele foi comigo, pá, moleque, né, velho? Você sabe como é que é. E aí ele fez o trabalho dele, colocou as coisas, limpou, ajudou, me ajudou um outro rapaz que tinha chamado, que eu contratei lá pra fazer um serviço pra gente. E aí no final do dia eu peguei e dei 50 conto pra ele. 50 conto? Eu falei, pô, você não trabalhou? Aí ele entendeu que o trabalho, né, tem um reconhecimento financeiro, obviamente. Então, assim, de uma certa forma, a gente é meio intencional dentro de casa para que as crianças entendam o valor das coisas. Entendam o valor do dinheiro, entendam o valor do respeito, entendam o valor que tem regras dentro de casa, entendeu? Entendam o valor que eles têm as responsabilidades deles durante o dia. Meu irmão, segunda-feira é aula de canto, é natação, aí terça eles têm atividade de futebol, aula de bateria. E assim, era karatê, que agora o moleque parou do karatê, a menina fazia jiu-jitsu, então eles... é uma vida muito louca, é balé, é ginástica artística, porque eu entendo também que isso é importante para eles, e eles já têm esse tipo de responsabilidade. Por exemplo, o Rafa é um cara que já pega ônibus sozinho, pega o trem, vai até Perus, ele tá com 12 anos, né? A gente começou a soltar com 11 anos, pegava o ônibus na estação e tinha alguém esperando na frente de casa, entendeu? A primeira conquista dele foi ter a chave de casa. Falou, beleza. Ele queria muito ter a chave de casa, né? Tá bom, você quer a chave de casa? A gente vai te dar, mas você vai ter que cumprir com algumas coisas aqui. E aí foi que ele começou a cumprir com algumas coisas, horário, papapá, eu entregamos a chave de casa. Agora você tem a chave de casa. Responsabilidade. A cabeça dele já muda. Chave de casa eu não posso perder, porque a chave de casa, minha casa é a segurança, né? Quando você fala casa, segurança, chave, a gente já entende que é a segurança da casa. E aí ele conquistou isso. Pra ele foi um troféu, né? Nossa, tem a chave da minha casa. Beleza.
E aí, aos pouquinhos, a gente foi soltando ele pra pegar ônibus, pegar trem. Aí eu já fiquei mais ressabiado. Pegar o trem de Caieiras pra Perus, falei, pô, cara, é difícil. E aí a gente tem um aplicativo que a gente fica monitorando onde eles estão. Então, assim, de uma certa forma, eles estão entendendo o valor de o que é ter uma responsabilidade, de ter uma agenda, porque eles sabem das responsas e os horários que eles têm. E quando falta na agenda deles, eles sabem que eu vou cobrar e a mãe também vai cobrar, entendeu? E a forma de como tratar dentro de casa as pessoas, porque a mesma forma que ele vai tratar as pessoas dentro de casa é a forma que ele vai tratar as pessoas na rua. Perfeito. Então eu prezo, são crianças completamente gentis, cara. Eu não tenho o que reclamar deles. Eu falo pra Fabiana assim, falo, Gru, graças a Deus que essas crianças não puxou 1% do que eu era quando era moleque. E não é, cara. Eles são muito gentis, né? E quando pisa fora da faixa, vai ser cobrado mesmo. Eu vou cobrar como pai, a esposa vai cobrar como mãe. Olha que interessante, William. Você falou das atividades do seu filho, dos seus filhos, da responsabilidade, das atividades, da importância da escola, do estudo, das atividades lá no balé, no jiu-jitsu, entre outras. E eu percebi um padrão, uma semelhança do que em uma estrutura diferente, um momento de mundo diferente, tinha com seu irmão, só que era no samba. No samba, no videogame, na supervisão do seu tio, por o seu pai ter o desafio de trabalhar à noite, no momento que vocês estavam ali na pré e na adolescência. Então, olha o quanto você pegou uma parte boa, várias partes boas, e adaptou para o seu momento de vida hoje, com a sua estrutura, com a sua esposa e com os recursos que vocês têm, fruto do trabalho de vocês dois. O quanto o produto é diferente, mas a essência é igual. Exatamente. É manter ocupado, é dar um bom direcionamento para que as controvérsias e os problemas que estejam ao redor sejam ultrapassados e não se misturem do mesmo jeito que está relacionado ao ambiente desafiador e difícil que você viveu. Ah, não tenho dúvida. Porque assim, eles vão ter amizades. Eles têm amizades. E provavelmente poderão ser influenciados por outras pessoas também. Só que no momento de influência de outras pessoas, vai aparecer pessoas boas e vai aparecer pessoas ruins. Sim. E quando no momento aparecer pessoas ruins, eles vão entender da responsabilidade que eles têm. Opa, eu tenho uma responsa. Se o amigo me chama para querer fazer algum AM, entendeu? Sim. Ele fala, nada, eu tenho minha responsa. E não só o menino, quanto a menina. Não, eu tenho minha responsa, tenho minha agenda, eu vou pro treino, entende? E obviamente que, cara, o esporte salva. Eu sou um cara que a minha vida inteira sempre pratiquei atividade física. Já treinamos junto, né? Inclusive. Sim. E desde então nunca parei, mas algumas situações eu tive que parar por conta de saúde, me recuperando. Mas assim, é uma das coisas que eu sempre prezei. Falar, vocês vão praticar atividade física. Esquece, vocês vão ser crianças e vão praticar atividade física. Lembrando que lá na minha adolescência, certo? Meu irmão era o cara que ia pro samba, que é justamente essa comparação que você fez. E aquilo de nos distrair naquele momento. E para as crianças, além de ser uma distração, eles estão aprendendo valores com relação ao que eles estão aprendendo no dia a dia da esporte. Cara, você é um cara que pratica natação. O que você aprende com a natação, velho? Porra das coisas. Nossa! Muita coisa. Então as crianças são as crianças, eles fazem natação. E aí, às vezes, desanima, eles não querem ir. Fala, cara, o único esporte que vocês não vão parar é a natação. O resto, se quiser parar, vocês podem parar. Mas vai ser difícil, que a gente não vai deixar. Mas assim, por quê? Porque, cara, são desafios que vão aparecer durante a vida que eles vão aprender. E o esporte vai fazer isso com eles, entende? Vai tirar essas distrações negativas que aparecer, porque eles vão entender o valor que eles vão ter com relação à vida, com relação a ter um ambiente de amigos, né? De amigos, de trabalho, enfim, né? Eles vão aprender durante esse percurso, essa jornada da vida deles, algumas importâncias, algumas responsabilidades, entendeu? No subconsciente deles, quando for para fazer alguma coisa de errado, eles falam, não posso fazer isso, que senão vai me comprometer em algo, entendeu? Então, assim, essa influência é muito importante do esporte, da atividade física, nós como pai e mãe com essas crianças, direcioná-los, né, do que eles devem fazer, de atitude que eles devem tomar, porque às vezes chega na mesa problemas deles, entendeu? Chega na mesa, às vezes o moleque na escola que tá tirando onda dele ou dela.
E aí eu quero entender, fala, peraí, mas até quanto o cara tá tirando onda? O que que você tá fazendo? E aí quando você vai vir falar, mas você tá dando brecha, cara. Se você deu brecha, se você não aguenta a brincadeira, você não brinca, entendeu? Então tem algumas coisas que a gente, de uma certa forma, orienta as crianças para que eles tenham, durante essa jornada da vida deles, atitudes, né, obviamente positivas que vai dar fruto para eles lá na frente, entendeu? Ô, William, sensacional toda essa perspectiva. E olha que interessante. Para você que está em casa, eu convido você, não necessariamente por meio de um podcast, mas incentivar, conhecer um pouco mais dos seus amigos, das pessoas próximas, da trajetória. Olha quanta coisa boa você está trazendo, William, sobre estrutura familiar, sobre criação, sobre a importância do esporte, direcionamento. Coisas que eu te conheço há quantos anos? Eu te conheço há mais de 20 anos. Bem mais do que isso. E a gente sempre manteve contato por rede social, a gente se encontra às vezes quando você vai ali para o bairro onde eu moro, a gente troca uma ideia, a gente se encontra em transporte público, fala de trabalho, de oportunidade, de negócio, mas eu nunca tive a oportunidade de conhecer essa sensibilidade, essa profundidade que você tem correlacionado ao aprendizado que você teve por meio da sua trajetória. Isso é sensacional. Agora eu fico curioso em saber como é toda essa trajetória, fazer tudo isso sendo um preto retinto. Porque para as pessoas que vão nos assistir, que são pretas, talvez seja um pouco mais fácil de entender essa parte da ideia que a gente vai ter agora, a partir de agora. Mas quando eu me recordo de algumas conversas com pessoas que viveram caminhos diferentes e pessoas que são brancas, quando eu conto um episódio de um amigo, de um colega ou da minha trajetória, parece que eu tô contando uma grande de uma mentira. Parece que eu tô falando uma coisa que não existe. E as pessoas têm dificuldade de entender como no mesmo ambiente pessoas diferentes são acionadas, são impactadas de maneiras diferentes. Como é que é fazer tudo isso sendo um preto retinto? Porque eu tenho alguns cuidados e já tive algumas dificuldades. Mas vamos chamar assim, eu sou um preto de pele clara. O preto retinto, para quem não conhece ou nunca ouviu falar esse termo, o preto retinto é o preto mais escuro. E quanto mais escuro você é, como se a paleta, conforme ela fosse escurecendo, Sim. mais problemas você tem. E isso não é a minha opinião, isso é um fato. Como é que você passou e passa por tudo isso na questão da formação dos seus filhos? Porque você se preocupa com a formação deles e você deve ter questão do olhar do respeito ao diferente, Sim. do respeito ao não racismo. Como que é no mundo corporativo? Como que você vê toda essa questão? Cara, eu vou trazer aqui à mesa uma lembrança que eu tive da minha filha, tá? E aí você vai entender aonde eu tô querendo chegar. Na escola, a minha sogra, uma época, fez uma trancinha. Minha filha, ela é cacheada. E ela, irmão, eu gasto muita grana com aquela menina. Você que é cacheada sabe o que eu tô falando. E aí, uma vez, a minha sogra fez uma trança na minha filha. Aí eu falei, meu filha, né, tira essa trança, não tá legal, que não sei o que. Ah, não, papai, a vovó fez e tá tudo bem, beleza. Ela foi pra escola. Chegou na escola, uma amiguinha pegou e falou assim, seu cabelo tá horrível. Nossa, quando ela chegou em casa, ela ficou muito nervosa com aquilo. Falou, papai, ela falou o nome da menina, né? A fulana de tal falou que o meu cabelo tava horrível, que não sei o quê. Blá, blá. Eu quero que você me leve na Ana Lúcia, você conhece a Ana? Tá, e você vai fazer uma trança no meu cabelo. Eu quero uma trança no meu cabelo. Eu falei, tá bom. Você tá entendendo? E aí levei na Ana, ela foi lá, fez uma trança e tava próximo do aniversário dela, fez aquelas, como chama? Trança boxer, sabe? Roxa. E aí, beleza. Aí foi no final de semana, levei na segunda-feira, ela foi pra escola. Quando ela chegou na escola, que é muito chamativo, né? Ela chegou na escola e ela foi toda negona, né? Ela foi toda... Ela chegou lá, agora eu quero ver você falar que o meu cabelo tá feio. Eu falei, nossa, eu acho que a gente tá treinando certo. E ela fez uma provocação do jeito certo. Do jeito certo. Porque ela não foi afrontosa da maneira de desrespeitar a outra menina, mas ela falou assim... Também não foi passiva. Não foi. Não foi passiva. E ela chegou agora, eu quero ver você falar que o meu cabelo tá feio. Eu falei, uau. Eu falei, uau, cara, como essa menina teve, assim... E não é forçado, tá? A gente não fala nada pra ela, não, que você é negra, que não faço isso com ela.
tá? E aí, onde eu tô querendo chegar com isso? A autoestima nossa é tudo, tá? E eu sempre fui uma pessoa que fui treinado para ter autoestima alta, mesmo passando as dificuldades. Minha mãe, o que ela fazia com a gente? Você é pretinho também, né? Sim. Época de frio, a pele nossa fica como? Cinzenta, né? Aí não tinha Monange na época, ela pegava o óleo e passava óleo no cotovelo e no joelho. Meus filhos. Passava o óleo mesmo. Pai, eu tô te falando. Os meus filhos. Muito bom. Eu tô te falando. Meus filhos não andam com o cotovelo e com o joelho cinza. Não anda. Então a gente sempre tava ali como? Brilhando. E aí, cara, o subconsciente nosso é muito louco, entendeu? E eu sempre... Mas olha a simplicidade, mesmo não tendo mais recurso, com o que você tiver, se cuide. Se cuide, entende? Se cuide, é isso mesmo. E aí eu sempre fui esse preto que sempre me preocupei com a aparência. Sempre me preocupei em andar com o cabelo cortado. Agora tem a barba, né? Eu não tenho mais cabelo. Pra ninguém me chamar de negão careca, deixa o negão barbudo. E eu sempre me cuidei muito bem, os meus irmãos também. Então, no subconsciente, quando a mamãe fazia isso com a gente, ela também tinha sempre essa preocupação dos filhos andar bem arrumado, tá? E mesmo em meio às dificuldades que a gente passou. E eu posso te falar, irmão, e te garanto, não foram poucas. Foram muitas dificuldades. Mas sempre se preocupou em falar assim, vocês têm que andar bem arrumado, entendeu? Roupa passada, roupa limpa, sempre cheiroso. Tá bom, mas ela nunca forçou isso. Porque a minha mãe é negra, retinta. Sim. Retinta, tá? E... obviamente, Marcelo, eu sempre cheguei nos lugares e eu sempre me preocupei com a minha aparência. Porque, primeiro, as pessoas julgam a gente como? No olhar. A primeira comunicação antes de você abrir a boca é a sua É aparência. a aparência. E depois? É quando você abre a boca. A gente comentou isso aqui embaixo. No off antes de No gravar, off. exatamente. Então, assim, eu sempre me preocupei com a aparência. Os meus irmãos também sempre se preocupam com a aparência. Na época de adolescência, eu recordo muito bem disso, que é a época do Soweto, né, que tinha o Belo. Aí meu irmão tocava e tinha aquela calça branca e fazia pizza embaixo, entendeu? Mas era a época, era o momento, meu irmão, Sim. e era o ambiente que a gente vivia, que ia pro samba, aquilo era o ambiente que a gente vivia. E aí, meu irmão foi e inventou pintar o cabelo de amarelo, eu também pintei o cabelo de amarelo. Então era um momento que tinha, e todo mundo quando via, falava, aqueles caras é pagodeiro, né? Sim. E tinha essa parada de sempre se vestir, sempre estar na moda, né? Mesmo, olha, irmão, mesmo em meio a dificuldades, a gente fazia milagre com a nossa realidade, entendeu? E assim, eu sempre me preocupei com relação à aparência. Por quê? Por exemplo, vou usar um boné dentro de um mercado cobrindo o meu rosto. Cara, já existe um estereótipo disso. Você concorda comigo? Sim, com certeza. Preto, de boné, no mercado. O que vai acontecer? O segurança vai ficar como? Vai ficar te olhando. Deixa eu ver quem é. Então eu sempre tive essa preocupação. Esse olhar de entender como as pessoas iam me olhar quando eu chegasse no local, entendeu? E aí eu sempre cheguei, sempre fui um cara muito educado, até por conta da nossa vivência. Mãe sempre falava isso. Cara, entrou na casa de alguém, licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai em qualquer lugar que você for, bom dia, boa tarde. Minha mãe sempre prezou por isso. E eu sempre fui esse cara, que quando ia no mercado, viu o segurança, bom dia, tudo bem? Inconscientemente. Pode ser que a minha mãe teve intencionalidade disso, tá, Marcelo? Pode ser que ela teve intencionalidade disso, de saber que meus filhos é preto, né, velho? Vai entrar no mercado, o que vai acontecer? Segurança vai ficar de olho. Então, sempre fui essa pessoa que chegou nos ambientes, segurança, limpeza, caixa. Bom dia, tudo bem? Oh, tudo bem. E todo mundo sabia quem era eu quando eu entrava no ambiente. E aí, eu sempre trouxe isso pra minha vida. Todo ambiente que eu chego, as pessoas já sabem quem eu sou. Que é a primeira coisa que eu faço. Bom dia, tudo bem? Pra eles saberem, opa, chegou alguém aqui, olha pra mim, porque eles vão me julgar pela aparência. E eu tenho que saber o ambiente que eu tô chegando, eu tenho que me vestir também adequadamente com o ambiente, entendeu, Marcelo? Mas eu não tiro essa visão de quando você chega nos ambientes, as pessoas olham pra gente, irmão. Quando eu chego no restaurante, a gente vai a um restaurante legal, diferenciado às vezes, as pessoas olham assim e falam, nossa, um diferente aqui. Esse final de semana passado, eu fui com a esposa. Famoso teste de pescoço. Eu faço, as crianças toda vez também, eles também fazem isso agora. Eu faço, cara. A gente foi no festival gastronômico aí,
Eu cheguei lá, eu falei, rapaz, cadê os semelhantes? Eu falo em tom de brincadeira, assim, falei, cadê os semelhantes? E a Fabiana, ela fica falando, William, de novo você já vem com isso. Eu falei, mas é verdade. Um ambiente não tem semelhante. E quem quer os semelhantes? As pessoas servindo. Atrás do balcão, o segurança, entendeu? E eu me espanto com isso. Me espanto muito. E não é só no ambiente de eventos. A gente vai para um ambiente profissional, cara. Eu tenho um cargo de gestão. Tem algumas pessoas ali que... É um cargo de gestão, enfim. Eu tenho um cargo de gestão. E às vezes quando eu estico o meu pescoço e vejo quantos tem, é difícil você encontrar isso. Por quê? Eu sempre faço essa pergunta. Falei, por quê? Aí às vezes a esposa fala, mas você chegou, não chegou? Eu falei, pois é, eu cheguei, mas é a minha realidade, né? Só que tem pessoas que também têm uma realidade completamente diferente da minha. Que não viveu, sabe? Tem as experiências completamente diferentes das experiências que eu vivi. Porque eu, com os meus 12 anos de idade, meu irmão, eu tava trampando, sempre trabalhando. Né? Eu não contei isso lá atrás, e a gente vai desenrolando a conversa, a gente vai lembrando desses momentos. 12 anos de idade, eu tava trabalhando, o que eu tava entregando panfleto. Meu, época de finados, lá na região lá de Perus, o que eu fazia? Ia na casa da tia Preta, ô tia, era minha madrinha, pegava o tesourão, pegava a pazinha e ia pro cemitério. Plantinha, ganhar o meu dinheiro. Porque eu sempre me preocupei com isso. Loucura, você nem sabia disso, Não né? sabia. Mas sei que tinha uma galera que no próxima data de finados era o Natal pra ganhar dinheiro Natal. de forma honesta ali no cemitério que é pertinho de onde a gente morava. E era isso, entendeu, Marcelo? E aí, olha que loucura, aí tinha pessoas, e aí, olha que eu sempre me preocupei andar bem arrumadinho, até quando criança nas dificuldades. Chegava lá no cemitério, aí às vezes chegava uma pessoa e falava, nossa, a gente bem arrumado dentro do cemitério trabalhando. Com a terra. Com a terra. Aí eles falavam assim, meu filho, você vai estudar, você não vai ficar nessa vida não, né? Eu falei, não vou ficar não, eu só tô aqui pra ganhar a minha graninha. Mas enfim, eu só tô trazendo isso à mesa para você entender o quanto é importante a gente correr atrás de alguns objetivos, porque sempre vai haver a dificuldade, sempre vai ter julgamentos, as pessoas sempre vão olhar para você e vai querer te diminuir. E também, Marcelo, a todo momento você vai ter que ficar dando carteirada, entende? Você hoje tem um cargo de gestão, certo? Eu tenho um cargo de gestão. Eu tenho que, às vezes, dar carteirada. Como assim eu ia dar carteirada? Cara, Jundiaí, uma vez, eu tava trabalhando em uma empresa e era fachada predial. E eu lá estava como responsável dessa empresa representante, engenheiro civil, tá? Eu cheguei lá numa reunião, a engenheira que contratou essa empresa que eu prestava serviço era uma branca dos olhos verdes, né? E aí eu fui lá nessa reunião porque chegou e tinha um monte de problema. E aí ninguém me conhecia. E quando eu cheguei no local, a primeira coisa que a pessoa fez foi o seguinte: hoje você trouxe um segurança? Aí eu fechei a cara, irmão. Assim, eu sou muito expressivo, né? Eu sou um cara muito sorridente. Onde eu chego, eu faço amizade. Pô, cara, mas na hora eu fechei a cara. Eu olhei pra cara dele. Ela falou, não. Ela já se tocou, né? Não. Ele é o engenheiro responsável da empresa. Aí eu falei, já fui pra reunião como? Daquele jeito, né? Eu fui pra reunião e naquele dia, cara, eu acho que eu pesei na reunião, sabe? Tanto é que eu tive que sair da reunião porque eu não gostei da forma em que eu fui tratado no primeiro momento, entendeu? Peraí, segurança? Não é demérito, tá, Marcelo? Sim. Entenda? Porque as pessoas estão acostumadas a ver uma pessoa negra, retinta, sempre fazendo o quê? Servindo. E não é que é errado. A nossa função na vida é servir. Mas é servindo atrás de um balcão, na limpeza, entende? E aí, quando as pessoas. E aí, por isso que às vezes a gente tem que ficar dando carteirada, porque falam, não, cara, o cara é profissional. Aí, quando a gente abre a boca, as pessoas olham e falam, não, o cara tem conteúdo, entende? Ele não é um leigo, não é porque ele é preto de fato, né? E tem esse julgamento, e não é bobagem, tá? E quando a gente abre a boca, as pessoas entendem, ele tem conteúdo, eu acho que ele sabe o que ele tá falando. E aí eles recuam e falam assim, não, senhor, tudo bem. E tratam a gente de uma forma diferente. Mas isso é exceções, tá? Isso é exceções. Porque você chega nos locais, teste do pescoço. Você olha, fala, ixi, não tem semelhante aqui não, hein? As últimas empresas que eu trabalhei, algumas multinacionais, cara, você não vê cargo de liderança. É muito difícil você ver cargo de liderança
digo de liderança, eu digo de gerência, coordenação, você vê um retinto ali. É exceção. E não é bobagem. E eu sempre fico fazendo essa pergunta. Por quê? Não tenho resposta. Entende? Aí, às vezes, tem gente que trata, às vezes, o assunto, quer romantizar. Fala, o cara não tem porque as pessoas não se esforçam. Fala, opa, não é bem por aí não, meu amigo. Não é assim, cara. E é interessante você dizer isso, William, porque você foi um cara que cresceu no meio desafiador, se dedicou, teve apoio, boa orientação e conseguiu evoluir. Tiveram algumas pessoas que não tiveram esse apoio, esse direcionamento e infelizmente estão perdidas ainda no caminho ou já partiram, faleceram, como alguns próximos da gente, por meio de coisas ilícitas ou por outras questões. Mas isso não quer dizer que só é falta de mérito, só é falta de dedicação, porque essa é algo que envolve várias camadas. Irmão, eu sempre falo, e eu sempre comento com a esposa, que o ambiente, ele molda muita gente, entendeu? E aí, complicado, porque imagina, cara, tem lugar que... Irmão, às vezes eu vou na cidade de Tiradentes, irmão, tem gente ali que vive em situação precária. O cara mora aqui, a casa dele é atrás tem um rio, e é o dia inteiro cheiro de esgoto, entende? Como que você vai falar que é falta de esforço dessa pessoa? Num ambiente completamente, irmão, fora da nossa realidade, entende? Eu fui fazer uma visita em uma das obras, né, que a gente faz serviço de rua, a obra de saneamento, e a obra de saneamento você vai justamente aonde? Arrumar um problemão social pra muita gente. Pra muita gente, tá? Cara, eu cheguei lá, era, sei lá, 10 horas da manhã, umas criancinhas na rua, e eu vejo muito isso, porque eu lembro de mim, na época de moleque, eu lembro muito. Eu falei, uns pretinhos tudo na rua assim, eu falei, cara, essa hora, criança na rua, e muito vulnerável, eu falei, meu, que loucura, né? E aí eu falei, eu gosto sempre isso é uma coisa minha, tá? Eu falei, deixa eu dar uma aliviada na vida dessas crianças. E eles, tio, não sei o quê. Eu fui lá, comprei 4 bolas, entreguei bola pros moleques, aí ficou aquela farra na rua. Mas onde eu tô querendo chegar? Irmão, tem pessoas que precisam ser resgatadas do ambiente que ela mora, do ambiente que ela vive, das pessoas que ela convive, entende? E eu e meus irmãos fomos pessoas que fomos resgatadas por algumas pessoas, que uma delas é, por exemplo, é o meu tio, o Erickson Quinha, corintiano, que é aquele cara que eu falei que me levava pros estádios quando era criança, que foi o cara que me instruiu, saindo da minha adolescência, indo pra fase adulta, fala, cara, você precisa estudar, entendeu? Porque ele era o cara, quando ele dava treinamento, eu tinha meus 12, 13 anos, sempre nesse momento, eu ia com ele passar transparência, entende? E aí eu comecei a aprender o valor das coisas. E ele é um cara negrão, e ele sempre falava assim, você tem que estudar, tá? Vai achando que sua vida vai ser fácil, vai ser um morango, negão? Você que não vai estudar, não. E assim, comecei nessa pegada, estudar. Terminei o ensino médio, fui pro ensino técnico, fiz o curso de segurança do trabalho. E também na sala você via muita pouca gente nisso. E aí fui pro mercado de trabalho, e dificultoso, porque é aquele momento que você tá criando personalidade, que você tá querendo conquistar as coisas. E esse tio sempre me incentivou, cara, a ter as coisas. Sempre me incentivou também a andar bem arrumado. Sempre me incentivou, falou, ó, quando eu fiz 19 anos, ele tinha uma Santana quanto? Eu não sei se ele queria... Se ele queria despejar ela logo. Eu falo brincando. Mas ele é o cara que fala assim, filho, compra um carro. Você tem que ter um carro, entendeu? E aí eu entendi que o trabalho tem que trazer conquista. Conquista vai trazer um conforto. A sociedade, obviamente, vai ver a gente, comprou um carro, ó, o cara conquistou alguma coisa por conta do trabalho dele, entendeu? E aí as pessoas também julgam a gente quando você tem, Marcelo. O que esse negão tá fazendo? Como que ele comprou esse carro? Eu tinha 19 anos, eu comprei minha Santana quanto? Chumbo. Isso filmadona assim. E as pessoas ficavam perguntando, por quê? Porque quando elas me conheceram, elas viram o ambiente que eu morava, né? E o ambiente que eu sempre vivia. Eles julgam a gente. Como ele conseguiu comprar esse carro? 19 anos? Estranho, né? Não é? As pessoas julgam, cara. Por conta do ambiente que eu vivia ali. E aí eles começaram a entender que o cara trabalhou, o cara estudou, o cara sumiu às vezes do mapa. Cadê o William? Sumiu. E às vezes os amigos queriam sair, o meu apelido com os amigos, Neguinho. Ô, Neguinho, vamos sair. Falei, não dá, tô estudando.
Esses tempos atrás eu encontrei um camarada da rua que você morava. Fazia muito tempo que nós não nos encontrávamos. Ele... Ô Marcelo, tudo bem? Quanto tempo eu não te vejo, cara? Tava preso. Eu falei, pô, cara, tanta coisa boa que eu poderia estar fazendo nesse período que a gente não se encontrou. A primeira coisa que passou na sua cabeça é que eu tava preso. Essas são as comparações, irmão. Essa, infelizmente, entendeu, Marcelo? Real. E é louco. Gente, ó, não é loucura isso. Não é bobagem, não é mimizento, não é. Como que eu. Enfim, não é bobagem esse tipo de coisa. Infelizmente, as pessoas veem assim. Entende? E aí, por exemplo, olha só que loucura, irmão. Numa viagem, eu, a esposa, as crianças, a gente tava num lugar legal. Aí chegou o vendedor lá. Ô, tudo bem? Ô, você é jogador de futebol, né? Falei, com esse tamanho, eu tava bem fortinho, né? Falei, com esse tamanho todo eu não sou não, meu irmão. Por que você tá achando que eu sou jogador? Não, você parece jogador. Não sou não, cara. Então as pessoas olham a gente, ou você é jogador de futebol, ou você é pagodeiro, entendeu? É o estereótipo. É o estereótipo. Não tem problema nenhum, tá, irmão? Não tem nada a ver, mas é o que as pessoas assemelham às vezes a gente. São os lugares que eles estão acostumados a nos verem. Irmão, na maioria das vezes. Vou te dar outro exemplo, tá? Dia dos Namorados, ano passado, a gente foi numa enoteca lá no Alphaville, eu e a Fabiana. Aí eu parei no carro, peguei o carro, dei um talento, né? Carro todo preto, filmado. Parei no posto de gasolina, baixei o vidro, o frentista foi lá falar comigo. Ô, tudo bem, tudo bem. Aí ele ficou me encarando. Você vai abastecer? Eu vou abastecer. Põe quanto? Aí eu falei, tirando onda, né? Eu sou bem resenha. Falei, ó, completa com 10 aí. Aí eu falei, não, tô brincando. Aí eu falei pra ele completar o tanque lá, e ele voltou, falou, cara, você é jogador de futebol? Aí eu falei, vou sacanear, irmão. Falei, sou? Falei pra Fabiana, sou? Ele, é mesmo, cara? Eu falei, sou, cara. Falei, você jogou no São Paulo, né? Eu falei, joguei no São Paulo. Eu falei, eu sou o grafite, cara. Ele é mesmo? Eu falei, é. Aí ele falou, você me dá um autógrafo? Aí ele foi pegar o papel, a Fabiana falou assim, você não vai fazer isso. Aí, ele achou que era um jogador, mas provavelmente não conhecia o grafite, né? Ou acha que legal, é tudo igual, cara. Se a Fabiana não falasse isso, eu ia dar autógrafo. Ô, William, muito bom, já caminhando pro final aqui, muito inspirador e sensacional o nosso papo em relação à família, à trajetória, e o que eu vejo muito em comum em todos os momentos da sua vida até o presente de hoje é a importância de o quanto o ambiente ele influencia, mas ele não te define. Não tenha dúvida disso. E conectado com isso, qual a mensagem final que você dá para nossa audiência, olhando que tudo que você falou, resume um pouquinho e conecta com isso. O ambiente ele influencia, ele é muito poderoso, mas ele não te define. Marcelo, você respondeu aquilo que eu ia falar. Porque assim, você pode estar nesse momento no pior ambiente que você está vivendo. Às vezes é o pior momento da sua vida. Como eu tive os piores momentos da minha vida. Mas nem só por isso, cara, eu desisti em momento algum. Porque eu sei o quanto era importante e eu sempre projetei na minha vida em constituir uma família, ter minhas coisas, ter minha casa, né? Progredir na vida, não é só progredir na vida financeiramente, mas é progredir na vida em ter uma família, estruturar uma família, ter o meu trabalho, estruturar o meu trabalho, ter meus clientes, os clientes confiarem em mim. Mas você pode estar vivendo o pior momento da sua vida nesse momento agora, nesse exato momento. Mas eu falo uma coisa para você, isso não vai definir quem é você, não vai definir a sua vida, isso não vai te deixar para trás. É só um momento, cara. Entenda que você vai ter um processo durante a sua vida, é uma linha. E aí, durante um período, você vai ter um dos piores momentos da sua vida. Só que ele vai passar. Como passou para mim, entendeu, Marcelo? E aí eu consegui dar a volta por cima, junto com as pessoas que estavam dando suporte, junto com esses anjos que conseguiram me resgatar nesse momento, junto com uma família, mesmo desestruturada, mas sempre teve a preocupação de falar, não, esse cara tem que fazer isso, porque a gente sempre teve a preocupação de querer progredir. Porque assim, às vezes a pessoa tá querendo te ajudar, só que tem gente que não quer ser ajudado, entende? E as pessoas quando viram eu e os meus irmãos nesse momento de vulnerabilidade, eles falaram, esses neguinhos aí esses neguinhos querem ser ajudados, então vamos fazer o que dá pra ser feito. Ninguém pegou na minha mão e falou, tô te dando dinheiro pra você. Não, cara, eu tive a boa intenção e a boa vontade de querer mudar essa realidade, que não é fácil, tá? Então assim, você tá vivendo às vezes o pior momento da sua vida, mas entenda que ele vai passar. E você não vai viver a vida inteira nesse pior momento. Entende? Muito bom. Obrigado, William. Cara, já acabou? Já acabou, passou voando, né? Uma horinha passou a milhão. Obrigado aí por compartilhar,
pontos tão importantes da sua trajetória, poder inspirar pessoas e trazer referências tão boas de família, de criação, de trabalho e do valor de tudo isso. Obrigado mais uma vez, viu? Bom, Foi muito bom. Sinceramente, estou muito agradecido. Eu fico muito feliz também por você, cara. Eu te conheço há muitos anos e ver que você tá numa crescente de vida. A gente tá beirando já os 40 anos, né? Mas ver que você também tá numa crescente de vida, essa oportunidade de estar aqui e falar com as pessoas, levar esse tipo de mensagem para as pessoas. E você é um cara que tá fazendo a diferença intencionalmente, tá? Porque esse tipo de assunto ele vai pegar milhares de pessoas, você vai estar em diversos momentos da sua vida e conecta toda vez que você traz um convidado diferente. Eu assisti vários do seu podcast aqui, tá? E sempre tem uma mensagem diferente, sempre tem um tema legal, porque, por exemplo, você está falando de consciência negra, a gente está falando de carreira, e todo mundo tem essa crescente na vida, todo mundo tem esse momento na vida. De uma certa forma, vai conectar esse tipo de mensagem com as pessoas que estão ouvindo, Com certeza. os que estão assistindo. E eu fico muito feliz, cara, de ver que você está empreendendo nisso, e é um cara que tem uma comunicação muito boa, e ver que esse negócio hoje está com o 33º episódio. 33º. E eu não tenho dúvida que isso vai transcender para, sei lá. Esse é o objetivo. Irmão, eu não sei, eu só quero que você progrida. Obrigado de coração. Tamo junto. Que Deus abençoe a sua vida, que você progrida ainda mais, que você consiga trazer mais pessoas aqui para levar uma mensagem para, sei lá, para a quantidade de pessoas que assistem esses vídeos aqui. Obrigado de coração. Eu que agradeço. Muito feliz de verdade. E para você que chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos episódios. Deixa uma pergunta, um comentário. O que você achou desse episódio? Um comentário para mim, para o William responder, que vai acompanhar aí o desdobrar desse episódio. Fique atento, muito obrigado e até o próximo episódio.